Olá, web friends, boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite, bom, enfim. Aí, o que você estiver assistindo, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Eu sou a Carol e eu sou a pessoa responsável pelo @uma casa de isopor. Eu tô fazendo esse vídeo hoje porque isso já é algo que eu venho meio que empurrando com a barriga, esperando que a casa fique pronta. Porém, nem tudo acontece no tempo que a gente gostaria. Então, eu vim trazer esse vídeo para contar um pouquinho como está o processo até agora, o que foi feito, o que ainda falta. Eu vou tentar ser breve, apesar de que se deixar eu falo até amanhã, mas a ideia é mostrar para vocês, tanto com fotos e também tirar algumas dúvidas que eu recebi lá no Instagram. Então, pra quem ainda não segue lá no Instagram, é @uma casa de isopor. E eu vou dar uma resumida breve para que vocês entendam como que começou essa saga, tá? Basicamente, aqui onde a gente mora é um lugar que dá enchente e com uma certa frequência, conforme chegam as chuvas, o período de chuva, a gente sofre muito com isso. Então, se dá uma chuva mais forte, alaga e a casa, que é essa casa aqui que a gente tá, ela já sofreu algumas enchentes. E aqui já chegou assim na metade da parede, pra vocês terem uma ideia. Então, como a gente tava morando de aluguel, a ideia era simplesmente vir para essa casa de uma forma temporária e construir a outra casa que é na frente dessa. A ideia nunca foi fazer uma casa muito grande. Qual que era a ideia inicial? Era construir uma casa pequena, tipo como se fosse uma peça, sabe? Um anexo, que fosse sob pilares, para poder ter segurança em dia de enchente, para pelo menos conseguir colocar aí a parte de eletrodomésticos, geladeira, sei lá, as partes assim, essas coisas que são mais caras, vamos dizer assim, né, armários e tal. E aí, nesse processo, eu acho que, como eu digo, né, acho que a ignorância às vezes salva a gente de desistir, porque se eu tivesse hoje encarado como é o custo e tudo que envolve fazer uma obra, né, e fazer uma casa, enfim, toda a burocracia, todos os custos que envolve, talvez hoje, sabendo da verdade, da realidade, talvez eu não teria coragem de encarar, sabe? Talvez seria algo que ia me travar. Mas por não saber, foi um bom começo, porque eu fui tão na inocência, tão na ignorância mesmo, que em nenhum momento eu pensei, não que eu não pensei, mas que eu não, talvez eu não tenha visto com os olhos da realidade, e em relação a custos, em relação à mão de obra, enfim, tudo isso. Porque, na minha cabeça, coisa que eu particularmente gosto muito de botar a mão na massa pra fazer as coisas, gosto demais. Então, na minha cabeça, eu ia fazer uma casa de madeira. Até posso deixar umas referências, eu já fiz um reels contando sobre isso lá no Instagram, mas eu acho que ainda ficou faltando algumas peças aí desse quebra-cabeça. Então eu pegava muitas referências de casas e eu gosto muito, muito, muito de reaproveitar materiais. Eu acho genial fazer um reaproveitamento de materiais. E eu já vi vários modelos de casas onde as pessoas construíram usando matérias recicladas. Eu acho isso fantástico. E eu acho que fica lindo também. Acho que o bom gosto, ele não se dá simplesmente por acabamento, sabe? Eu acho que ele, toda casa, ela conta uma história, ela conta a história de uma família, ela conta a história de quem mora ali. E eu nunca me apeguei assim, tipo, vai ser de tal forma a casa. Eu já vi algumas casas que fizeram assim com janelas recicladas, com aberturas recicladas, com madeira reciclada, enfim. Eu acho isso muito legal, porque acho que a gente tem uma abundância de material gigantesca, né, que muitas vezes não tem pra onde ir, não tem destino. Então, só pra contextualizar aí o início da coisa, meu Deus, esse vídeo vai ter 52 minutos, mas talvez eu vou cortando ele, vou botando aí em etapas pra que fique bem claro, né, e não me alongue demais. Mas assim, então a ideia inicial, viu, era fazer esse anexo de madeira de uma forma reciclada, gastando o mínimo possível, até porque eu realmente, em nenhum momento eu tive dinheiro pra fazer essa obra, em nenhum momento eu me planejei pra fazer uma obra. Eu simplesmente fui pegando quantias de dinheiro que eu tinha, que entrava de um trabalho de outro, e assim eu fui fazendo por etapas. Então, quando a ideia inicial surgiu, ia ser uma casa 5,40 por 5,40. Por que essa medida? Porque essa é uma medida padrão
das madeireiras, que as madeireiras vendem as madeiras, tá? Então seria uma forma mais fácil de fazer encaixes de madeira. E então eu comecei cavando a fundação. Eu queria achar aqui exatamente a data, porque eu tô aqui com o computador aberto, para achar a data mesmo do início. Foi quando eu comecei a cavar. Ah, tá aqui, ó. 13 de outubro de 2024 foi o dia que eu tentei começar a cavar os primeiros buracos da fundação. A pessoa, olha, eu digo pra vocês, a ignorância muitas vezes salva, porque eu realmente acreditei que eu ia conseguir cavar sapatas pra fazer a obra sozinha. E no fim, não consegui, obviamente, porque assim, o solo acaba que, claro, eu também não tenho experiência, né, com cavar. Eu acho que conforme a gente vai fazendo as coisas, a gente vai pegando experiência, vai criando atalhos pra fazer as coisas de uma forma mais rápida. Mas eu não tenho experiência, então eu tinha só a força de vontade mesmo e a vontade de fazer. Então na minha cabeça eu ia lá, ia cavar o buraco, ia conseguir fazer uma sapata. Tudo isso foi feito sem um projeto, tá? Porque realmente, como eu falei pra vocês, não havia, ainda não há totalmente recursos e tudo continua mais ou menos assim. Entra recurso, faz uma parte, entra recurso, faz outra parte. Então é mais ou menos assim que a coisa acontece, fazendo uma obra com recursos próprios. Enfim, né? Entra e vai lá e paga e faz uma etapa. Mas aí, enfim, tá, eu comecei a tentar cavar os buracos dia 13 de outubro de 2024 e não consegui. E aí, o que eu fiz? Eu contratei um menino que trabalha, assim, com coisa de obra e aí ele cavou os buracos pra mim, enfim. Tudo isso nesse modelo do tamanho 540 por 540, que era a ideia inicial de fazer uma casinha de madeira usando o máximo de coisas recicladas que desse pra usar. Aí, esse vídeo é sincerão, tá? Eu inclusive, acho que nem vou cortar nada dele, vou só botar e vou emendar. E seja o que Deus quiser. O menino veio... O menino não, né? Ele é um homem. Gente, eu tenho uma pasta com 500 vídeos. Não sei se é só vídeo, mas 500 documentos só sobre a obra de GPS. Então, já dá pra ter uma ideia. Bom, é legal ver a coragem que a gente tem às vezes, assim, sabe? Porque eu admiro a Carol do passado. Eu não tô achando. Talvez eu vou ter que cortar essa parte, porque senão até eu conseguir localizar. Poderia também ter selecionado isso antes, né? Planejamento é tudo. Vou botar aqui. Vamos ver. 2000 anos depois. Bom, tá, achei. No dia que o rapaz veio aqui, ele fez tão rápido o negócio, ele cavou todos os buracos no tamanho ali que precisava 540 por 540. Se eu achar exatamente como que era o desenho do negócio, eu vou deixar pra vocês. Aqui até achei uma foto, eu vou favoritar. Então ele fez assim, foram 3 e 3, assim, tipo 9 buracos que ficariam sustentando, e nesses 9 buracos embaixo foi cavado 1,5 m e ali foi feita uma sapata. Bom, pra quem não sabe o que é uma sapata, eu vou deixar aí uma imagem de referência, tá? E aí até veio uma pergunta no Instagram ali, por que foi feito isso, né? Por que fiz tudo desse jeito? Gente, porque era, assim, como eu posso dizer, o conhecimento que se tinha no momento, entende? Se tem outras formas de fazer uma casa palafita, no caso seria uma casa alta do chão por conta de água, não sei também se palafita entra nesses termos, mas beleza, eu conheço por esse nome. É o conhecimento que tinha, entende? Tipo, não sei se teria outra forma de fazer. Talvez sim, mas acho que essa é a forma que eu tinha acesso no momento, a informação, e é uma forma que eu acho que fica segura, e eu espero que fique segura. Bom, no dia 24 de outubro foi concretado essa parte dessas sapatas, que é embaixo ali, o pezinho dela, né, vamos dizer assim.
E antes de concretar a sapata, embaixo, são colocados ferros que vão dos pilares. Então, embaixo tem uma caixa de ferro, né, um quadrado de ferro, e aí sobe as treliças, acho que é treliças o nome, que depois vai ser feita uma caixa e colocado concreto dentro dessa caixa também. Então, dia 24 foi concretado os pezinhos, 24 de outubro de 2024. E no dia 25 de outubro foi feito as caixarias, que é as caixas, essas caixas que eu tô falando, pra colocar o concreto dentro. E, gente, até então, tá? Até esse momento, ainda a casa não ia ser de isopor, né? De EPS. Até esse momento a casa ia ser, como eu dizia, né? Desde sempre, a casa ia ser da forma que Deus quisesse, porque eu nem sabia, né? Na minha cabeça era tipo, vou fazer de madeira. Ou, sei lá, se aparecer algum outro material, seja o que Deus quiser. Era literalmente isso, juro pra vocês. Então tá aí o testemunho real mesmo. Sempre falei assim, eu entrego nas mãos de Deus pra que seja feita a vontade dele, dessa casa que, enfim, eu não me arrependo em nenhum momento de ter começado essa jornada. Aí, gente, aí quando concretamos essas partes ali das sapatas, era outubro, né, final de outubro, e aí quando chegou novembro, foi quando eu conheci a Isolar. E aí a Isolar simplesmente surgiu assim numa conversa, conversando, sei que, conheço um pessoal, uma fábrica que faz casa em isopor. E aquilo me acendeu assim uma luz na minha cabeça, que foi tipo, caraca, eu lembro que eu conheço esse material porque eu tinha visto no YouTube um casal que tinha feito sozinho a casa deles. Se eu achar o link eu vou deixar aqui pra vocês. E esse casal fez a casa deles sozinhos e o ano passado, se eu não me engano, eles postaram a casa 10 anos depois. Então a casa continua completamente intacta, né? E eu, por nenhum momento, juro pra vocês, por nenhum momento eu cheguei a cogitar qualquer contra, né? Prós e contras em nenhum momento. Porque assim, acho que por conta da umidade aqui, eu tenho um certo receio com a questão da umidade. A gente sofre muito com a umidade aqui, tudo mofa, a umidade sobe a parede, descasca, cai o reboco, enfim. Então, pra mim, eu via isso como tipo assim, uau! Isso é a tecnologia de construção do futuro. Não tem outra explicação. Tipo, isso é genial. É um material que é leve, que é de fácil transporte, de fácil carregamento. Isso é o ápice da construção. E eu fiquei muito empolgada quando eu vi na época, sem nunca na minha vida imaginar que um dia eu ia construir a minha própria casa. Juro. Mas assim, todo mundo que eu conheci construía, eu falava sobre o EPS, mas eu falava sem nem saber que tinha aqui no Rio Grande do Sul. Eu até achava que podia ser que nem fosse algo assim, acessível, sabe? Aí a Isolar surgiu numa conversa e eu entrei em contato com eles pra fazer um orçamento do valor da casa nesse tamanho 540 por 540, porque era o tamanho de fundação que tinha com as sapatas e os pilares prontos. E antes de falar com eles, eu tinha já solicitado um orçamento de marcenaria, né? Eu chamei um senhor que trabalha com construção de casa de marcenaria e ele me cobrou 40 mil reais pra construir a casa de madeira. E eu fiquei, tipo, chocada. Eu acho que foi o meu primeiro choque de realidade de construir uma casa. Tipo, caraca, 40 mil reais sem o material. Tipo assim, só a mão de obra. E aí eu levei um baque, assim, absurdo. Juro. Foi insano. Aí quando eu conversei com a Isolar, o preço do material, que seria as paredes estruturais, né, que é um painel que ele é 3 metros de altura por 1,80, se eu não estou enganada, o valor saía menos da metade da mão de obra. Quer dizer, não é menos da metade. O valor total do material, o valor saía menos da metade. Daí o que eu pensei? Caraca, eu posso aumentar a casa, fazer com mão de obra própria
É muita ignorância, né? Ai, que maravilha. E economizar na mão de obra e conseguir ter uma casa um pouquinho maior. Aí, o que eu fiz? Eu comprei da Isolar o material, que seriam as paredes, que já são paredes estruturais, sem saber nada, sem saber como faz, sem fazer cálculo nenhum de material, de nada, completamente irresponsável. Tudo bem. E aí, o seguinte, como eu comprei o material deles e no meio do caminho eu decidi, então, aumentar a casa, eu tinha que fazer mais pilares, né? Era novembro e eu tinha até dia 31 de dezembro para me mudar oficialmente da casa de aluguel pra cá. E aí a gente ficou meio que empenhado nessa função de fazer mudança e tal, porque a gente fez tudo sozinha de carro. Não, acabei de começar. Fez toda essa função e enfim, ficamos assim em dezembro bem, nossa, completamente envolvida e tentando não gastar com nada, para poder mudar pra cá e liberar a casa, e a gente conseguiu realmente liberar a casa dia 31 de dezembro de 2024. Deus é bom. Aí, gente, o que a gente fez? Eu fechei contrato com a Isolar das paredes, só que mesmo com até tá aqui o dia que chegou as paredes, ó. Chegou as paredes aqui dia 28 de novembro de 2024. Tá? E a fundação não tava com metade da fundação pronta, que era a fundação pra casa, que ia ser daquele tamanho, assim, 40 por 140. Como eu comprei mais material, eu tinha que fazer as outras sapatas. Então, vamos aqui para dezembro. Tivemos que fazer o mesmo processo. Cavar, fazer sapata, concretar, fazer caixaria, concretar os pilares, para daí ficar pronto. Isso tudo, terminamos essas caixarias, eu acho que foi só em janeiro, deixa eu ver, janeiro, porque dezembro ainda não tem nada aqui. Depois que a gente fez essa parte da segunda parte, né, dessa emenda, porque daí eu resolvi duplicar o tamanho da casa, né, seria fazer mais a mesma quantidade de pilares que tinha, né, sapatas e pilares, fazer a mesma quantidade pro outro lado. E aí fizemos isso, tá? E aí depois que fez isso, precisamos fazer as cintas, tá? Aí a caixaria das cintas, as cintas é o que vai em cima, que vai, tipo assim, ligar um pilar ao outro. As cintas foram feitas no dia 10 de janeiro, pelo menos o que tem aqui é as caixas prontas no dia 10 de janeiro. Não lembro quando que foi concretado, porque assim, como eu não tinha conhecimento, eu acho que eu poderia ter, com certeza, evitado alguns gastos que eu gastei por falta de conhecimento mesmo. Então, se tu tem condição ou se tu não tem condição, por favor, pesquise formas de economizar na tua fundação aí, porque é importante, sabe? E aí, como eu não tinha tanto conhecimento e também nessa parte eu não conseguia fazer por conta de ser algo, né, pesado, fazer caixaria e tal, nunca tinha feito, e precisa ser algo que tem que ser muito estável, tem que ser forte pra aguentar o concreto, né, dentro, de uma forma bem estabilizada. Eu fui, tipo, meio que ouvindo o que os construtores que eu conheço iam falando, tá? Dia 23 de fevereiro foi o dia que foi concretada as caixarias da cinta, que é a parte que é antes da laje, tá? Gente, isso tudo. Aí compra uma quantidade de madeira pra fazer caixa, daí vai lá e compra uma quantidade de areia, daí compra uma quantidade de cimento, e aí compra uma quantidade de brita, daí compra ferro. Então, tipo, foi mais ou menos assim, sabe? Ia comprando a quantidade das coisas, juntando a quantidade das coisas pra daí conseguir fazer aquela etapa. Assim, desse jeito. Eu vou parar por aqui nesse vídeo, mas eu vou gravar um primeiro vídeo do canal, e eu não quero que fique também assim, massivo, sabe? Muito chato. Mas obrigada por ter assistido até aqui, e eu vou fazer a parte 2 já agora. Beijo, e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like aí no vídeo, de ativar o sininho e tudo mais. Tá bom? Beijo, tá?